Nós vamos estar meditando Tiago capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Tiago capítulo 1, do versículo 1 até o 11. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Paizinho, mais uma vez, Senhor, nós nos dobramos diante do Senhor, ó Pai, diante do Teu poder, diante da Tua santidade, reconhecendo, Senhor, que nada somos, que nada podemos fazer, ó Pai, se o Senhor não estiver agindo em nós e nos guiando pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, venha neste momento, Senhor, mais uma vez, nos dá entendimento espiritual, nos dá revelação espiritual da Tua palavra, Senhor. Que não seja somente, ó Deus, a letra, ó Deus, mas que seja o Espírito que esteja vivificando essa palavra nos nossos corações. O mesmo Espírito que inspirou, ó Deus, os homens de Deus para escrever, ó Deus, acerca das Escrituras. Esse mesmo Espírito vem agora, Senhor, encontrar também, ó Deus, caminho em nossa mente e nosso coração para nos ensinar toda a Tua verdade. Porque as Tuas palavras são palavras de vida eterna, Senhor. E é isso que nós desejamos. A vida eterna em Cristo Jesus. Então prevaleça, Senhor, mais uma vez, no meu coração, no coração dos meus irmãos, que haja quebrantamento, que haja avivamento, que haja santificação, que haja, ó Deus, iluminação, ó Deus, tudo pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Então vamos estar fazendo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração doble é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Amém. Por hoje vamos estar tentando chegar até o versículo 11. E queremos estar, assim, fazendo um estudo bem sistemático a respeito desta carta de Tiago. Primeiro aspecto, irmãos, a considerar com relação a essa carta de Tiago, se eu fosse dar um tema, né, para esta mensagem,
o William sempre cobra o tema, é a prática da fé cristã. A prática da fé cristã. Tiago, o objetivo de Tiago ao escrever essa carta foi estar falando aos irmãos, chamando a atenção dos irmãos, despertando os irmãos sobre a fé deles em Cristo Jesus. Se eles tinham recebido essa fé em Cristo Jesus, tinham nascido de novo, então essa fé, ela não pode ser infrutífera. A fé em Cristo Jesus, irmãos, não é uma fé infrutífera. A fé em Cristo Jesus, ela deve ser uma fé prática. Ela deve ser uma fé que nos leva a cada dia a estar tendo uma experiência com Deus, uma experiência com a palavra de Deus, a ponto de nós estarmos sendo aperfeiçoados, como ele mesmo diz aqui, no versículo 4, que as provações, ele usa ali o termo tentações, mas provações, tem o objetivo de nos aperfeiçoar, para que sejamos perfeitos e completos, e não tendo falta de coisa alguma. Então, o tema, o objetivo é a prática da fé cristã. Então, o que Deus colocou no meu coração para estar repartindo com os irmãos, é estar meditando então no livro de Tiago, e através aqui desses escritos que Tiago nos deixou, podemos estar, irmãos, contrastando a vida cristã verdadeira com a vida cristã falsa. Felipe, ainda hoje de manhã, quando começou o estudo, ele leu um texto, que eu não lembro o endereço, mas ele dizia sobre os falsos mestres. 2 Pedro capítulo 2, vamos ler. Já que o Felipe citou, é o versículo, se eu não me engano, é o 4, que começa falando, desde o 1, 2 Pedro 2, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E ele diz que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, não tarda. Então, a ênfase aqui de manhã, o Felipe enfatizou essa questão dos falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores, falsos líderes, que têm surgido, que naquele tempo já estava surgindo no meio da igreja, com o objetivo de fazer negócio da fé cristã. Mas Tiago, quando escreve, ele não escreve diretamente falando aos líderes, mas ele fala aos irmãos. Tanto que no versículo 2 ele diz: meus irmãos. Meus irmãos. Então o objetivo de Tiago é estar levando cada um de nós, à luz das Escrituras, está examinando a nossa consciência para ver, irmãos, se verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. Então, o objetivo de Tiago, ao escrever essa carta, era levar os irmãos a fazer esse autoexame
na sua vida cristã, para ver se eles verdadeiramente estavam dando testemunho da sua fé em Cristo Jesus, ou se eles não estavam vivendo segundo este mundo. Essa carta de Tiago, ela não é dirigida a nenhuma igreja específica e nenhuma pessoa específica. Ela é considerada uma carta circular, ou seja, quando ela não tem uma direção específica, ela é uma carta que ela é universal, ela é para todos nós. Toda a Bíblia ela é apta para ensinar, corrigir, redarguir e instruir todo homem de Deus. Assim diz a palavra, Paulo fala a Timóteo. Mas essa carta aqui, quando Tiago escreve, ele escreve aos irmãos que estavam dispersos, aos irmãos que por causa da perseguição, que estavam sofrendo por causa da sua fé em Cristo Jesus, tinham fugido de Jerusalém, fugido ali daquelas regiões onde eles haviam ouvido a palavra, e agora por causa da perseguição estavam espalhados por todas as partes. Então, Tiago escreve a esses irmãos, com o objetivo de estar estimulando eles a perseverar na fé que eles haviam recebido quando haviam crido no Senhor Jesus. E como, irmãos, nós precisamos cada dia ser estimulados a perseverar na fé. Porque enquanto nós estamos neste mundo, irmãos, Jesus disse que nós teremos aflições, mas ele disse, é necessário ter bom ânimo. Mas infelizmente nós temos visto muitos irmãos desanimados com a vida cristã, às vezes desanimados com Deus, desanimado com a igreja, desanimado com a palavra de Deus. Então, Tiago, ele vem para despertar esses irmãos, para que eles pudessem, então, fazer esse autoexame. Se verdadeiramente a maneira que eles estavam vivendo era a maneira que agrada a Deus, ou se eles já tinham se corrompido, se conformado com o mundo. O apóstolo Paulo faz essa exortação também lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é uma preocupação constante dos homens de Deus e é uma preocupação constante também hoje. Que nós não venhamos estar se conformando com o mundo. Então, se você pegar e ler toda a carta de Tiago, você vai ver que ele vai colocando alguns testes. Ele vai fazendo algumas provinhas para que nós possamos analisar nós mesmos, se nós verdadeiramente estamos vivendo nessa fé em Cristo Jesus. Nós vamos por parte. Versículo 2 até o 4, o apóstolo Tiago, ele fala da alegria e paciência em meio às provas. Ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Temos uma outra tradução aí, César, a sua? Ele está igual? Tende por motivo de grande alegria, passardes por várias provações. Muitas vezes, quando nós estamos passando por provação, por luta, geralmente a gente ouve alguém nos dizer: meu irmão, tenha bom ânimo, tenha fé, confia no Senhor. Isso é o que normalmente a gente ouve.
Mas quando Tiago escreve para nós, escreve aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, e muitos irmãos estavam sendo mortos por causa da fé em Cristo Jesus. Ele não falou para eles ter bom ânimo. A palavra aqui é outra, ele diz: tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Então ele nem diz tem de bom ânimo, não. Tem de bom ânimo, anima, não. Ele diz, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Esse é o primeiro teste, irmãos, para que nós possamos examinar se nós verdadeiramente estamos vivendo a fé cristã. Se você pegar esses versículos e ir lá para Mateus, capítulo 5, ali quando ele fala sobre as bem-aventuranças, você vai ver que tem o mesmo sentido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Ele fala bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados os que choram. E é isso que Tiago estava ali, chamando a atenção daqueles irmãos, que estavam sendo perseguidos, maltratados, talvez vendo seus filhos, talvez os filhos vendo os pais sendo mortos por causa da fé em Cristo Jesus. Então Paulo escreve para esses irmãos e diz: irmãos, se vocês estão sendo perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus, então, dê glória a Deus, se alegrem, regozijem. Não foi isso que Jesus diz lá em Mateus? Regozijem porque é grande o vosso galardão no céu. Não é que nós devemos ter alegria por estar sofrendo. Mas isso quando você está sofrendo por causa de Cristo, mesmo que esse sofrimento possa até te levar à morte, não pense que isso é ruim. Porque o que Cristo tem preparado para nós, irmãos, é muito maior e muito melhor, é incomparável com aquilo que nós possamos ter ou adquirir aqui neste mundo. Então Tiago diz, olha, vocês devem receber as provações, não com tristeza, mas com alegria. Com alegria. Esse é o primeiro teste para nós. Você está passando por provações? Então, como está? Como você está reagindo? Como eu estou reagindo? Com murmuração, com lamentação, com ira, talvez com contenda, talvez com discórdia, talvez com luta. Mas Tiago diz, irmãos, quando vocês estiverem sendo perseguidos, maltratados, por causa da sua fé em Cristo Jesus, então se alegrem porque é grande o vosso galardão no céu. É grande o vosso galardão no céu.
Ele continua dizendo no versículo 2: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, por que que Deus permite aprovação nas nossas vidas? Isso aqui para nos levar a ser pacientes. Jó foi conhecido como o homem mais paciente sobre a face da terra. Porque Jó foi afligido de maneira terrível na sua família, nos seus bens, na sua família, no seu corpo. Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. E é isso que Tiago está dizendo para nós. Nós temos que nos alegrar quando estivermos passando por provação, porque essa provação que vem sobre nós, irmãos, é uma permissão de Deus para que a nossa fé em Jesus Cristo produza em nós paciência, esperança, confiança, dependência de Deus. Tem muitas pessoas que não gostam de orar pedindo paciência. Diz, vou orar para Deus te dar paciência. Não, pastor, não perde paciência para mim não. Porque se eu pedir paciência vai vir provação. Ué, você não quer ter provação então? Se está falando que é para ter motivo de grande alegria passar por várias provações, então se você não quer ter paciência, então você está correndo um grande perigo de negar a sua fé em Cristo Jesus. Porque a aprovação, passar pela aprovação é que fortalece a nossa fé. Porque quando nós passamos pela aprovação, colocando a nossa fé em Jesus, Deus nos leva a ter paciência. Ele opera em nós o paciência, que é um fruto do Espírito. A paciência é um fruto do Espírito. Longanimidade, paciência. Nós somos muito ansiosos, nós somos muito tempestuosos, nós agimos muito pelo impulso. E Deus precisa trabalhar em nós, irmãos, o nosso caráter. Deus precisa trabalhar em nós para que nós possamos aprender a ter paciência. Porque se nós não tivermos esse dom do Espírito Santo, que é a paciência, irmãos, nossos relacionamentos, a primeira coisa que vai ser afetada vai ser nossos relacionamentos. Relacionamento familiar com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o próximo, com os irmãos. Então ele diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Deus está modificando, irmãos, essa nossa natureza, esse nosso desejo, né? Deus já mudou nos deu uma nova natureza, mas essa vontade da nossa carne precisa ser modificada a cada dia. Paulo diz que a nossa carne milita contra o Espírito para que nós não façamos a vontade do Senhor. Então muitas vezes nós somos provados
sofremos talvez desaforos, maltratos. Mas está dizendo que tudo isso, Deus está permitindo porque Deus quer fazer com que a nossa fé seja fortalecida. E a paciência passa também a ser um dom nas nossas vidas. Então devemos receber as provações com alegria. Eu coloquei aqui, por quê? Porque Deus está provando nossa fé, para ver o quanto somos obedientes a Ele. Deus permite a provação nas nossas vidas porque Ele quer ver até que ponto nós o amamos, até que ponto nós estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Essas palavras que o Senhor falou para o povo de Israel. Olha o que diz, Deuteronômio capítulo 8, do versículos 1 a 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Ele te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Então, porque o Senhor guiou o povo por essa provação no deserto durante 40 anos? O próprio texto vai nos responder. Por quê? Para te humilhar, para te tentar ou provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Para quê? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Estão entendendo por que Deus permite a provação? Porque Deus provou aquele povo durante 40 anos no deserto. Deus queria ver o que estava no coração daquele povo. Se eles realmente, durante aquelas provações que eles passaram no deserto, se eles guardariam os mandamentos. Os mandamentos do Senhor, irmãos, para nós, nós não somos obrigados a guardar os mandamentos. Mandamento não é lei. Mandamentos são instruções de Deus para que nós possamos viver aqui neste mundo debaixo das bênçãos do Senhor. Por isso ele diz que todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os fazer. Para que vivais, vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, eles trazem benefícios para as nossas vidas. Ainda hoje nós estamos conversando ali na nossa reunião de oração sobre isso. O irmão estava testemunhando, falando sobre uma pessoa que, quando busca o Senhor,
no momento não está na presença do Senhor, mas quando busca o Senhor a abençoa. O Senhor a faz prosperar. O Senhor dá grandes livramentos. Mas por que acontece isso? Porque o Senhor deu mandamentos. O Senhor colocou princípios espirituais para os seus filhos, que quando eles são colocados em prática, irmãos, então as bênçãos de Deus nos alcançam. E interessante que essa palavra do Senhor, irmãos, ela é tão poderosa, que quando até um ímpio, que não teme a Deus, mas obedece a essas palavras, eles também são abençoados. Porque tem um princípio: se guardar, se fizer o que o Senhor mandou, então vocês vão viver, vocês vão multiplicar, vocês vão receber as bênçãos do Senhor. Então aqui, o Senhor está dizendo, olha, Ele te guiou esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Quantas vezes, irmãos, Deus tem nos provado? Provado no casamento, provado talvez lá no trabalho, provado no nosso relacionamento comercial com o mundo. O Humberto testemunhou esses dias lá no núcleo sobre uma provação que ele também passou no banco, sobre um recurso que estava lá perdido, mas que Deus abriu a porta e concedeu. Mas Deus concedeu porque Deus tinha um propósito. E ele disse que a gerente do banco não queria liberar aquele recurso para ele. Mas uma funcionária decidiu liberar, porque ele tinha dado uma palavra, um destino para aquele recurso. E ele foi provado. E graças a Deus que passou na prova. E quantas vezes, irmãos, Deus tem provado também a nossa fé. Deus tem talvez nos humilhado. Deus tem nos deixado passar, talvez, fome. Eu creio que fome, a Bíblia diz que o justo jamais vai mendigar o pão. Eu não creio que o cristão passa fome. Mas ele pode sim passar necessidade. Ele pode passar necessidade, mas fome ele não passa. Porque o Senhor deu uma palavra, Ele fala que o justo jamais vai mendigar o pão. Mas às vezes a gente passa necessidade. E às vezes as necessidades que nós passamos, seja financeira, seja na área da saúde, o Senhor está nos dando sempre uma oportunidade, irmãos, para que nós possamos demonstrar a nossa confiança, a nossa dependência em Deus. Então é isso que Ele... aqui ficou escrito dizendo, versículo 3, dizendo, porque Deus te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantas vezes, irmãos, a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa paz está condicionada àquilo que nós temos ou àquilo que nós não temos. Se eu tenho emprego, então eu estou feliz. Se eu tenho dinheiro no bolso, então eu dou o dízimo. Eu ajudo as pessoas. Eu vou ao culto. Eu leio a Bíblia. Eu oro.
Mas se eu não tenho, se eu estou passando por luta, se eu estou passando por provação, então eu baixo a cabeça, eu vou chorar, vou lamentar, vou murmurar. Não. É isso que Tiago está dizendo. É isso que Tiago está querendo nos ensinar aqui nesse texto. Ele diz, versículo 4, a provação é para que a paciência operando na minha vida e na sua vida, ela possa completar a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não tendo falta, sem faltar coisa alguma. É isso que Deus fez com o povo de Israel lá também. E é isso que Deus continua fazendo comigo e com você. Ele permite sim a provação vir sobre a nossa vida, mas não é para nos destruir. Mas é para nos levar cada dia mais a conhecer a excelência do poder dele nas nossas vidas. É nos levar cada dia mais a viver pela fé do Filho de Deus. É nos levar cada dia mais a viver buscando as coisas que são do alto e não as coisas que são deste mundo. Muitas vezes nós não percebemos, irmãos, mas muitas vezes algumas coisas que talvez são tiradas da nossa vida e que nós muitas vezes queremos tentar recuperar, queremos ganhar de novo. São coisas que Deus tirou de nós, porque muitas vezes, irmãos, nós nos apegamos a coisas, a situações que têm nos afastado de Deus. E aí então Deus vem e tira de nós aquilo, porque Ele não quer que nenhum se perca, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Jesus disse, qual é o pai que tendo um filho, e esse vir a ele lhe pedir pão, lhe dará pedra? Acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo, né? Qual é o pai que vai fazer isso? Se nós, como pais, irmãos, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos e também operamos na vida dele, tirando da vida dele coisas que nós sabemos que podem fazer mal para eles, muito mais Deus vai fazer comigo e com você. Quando Ele vê que muitas vezes nosso coração não está verdadeiramente ou inteiramente nele, Ele vai tirar. Eu lembro de um testemunho do pastor Glênio, talvez os irmãos já ouviram também, quando acho que nasceu o primeiro filho dele, e ele era, aquele menino para ele era tudo, ele tinha o maior orgulho daquele filho, e se encheu de orgulho, e ele mostrava para todo mundo aquele filho, esse é o meu filho, contando mais ou menos, não lembro toda a história, e o coração dele começou a pender para o filho. Aquele filho. E aí ele disse que Deus falou para ele, eu vou tirar o seu filho. E ele então disse, Senhor, não tira não, eu é que entrego ele ao Senhor. Ele não é mais meu, Senhor, ele é teu. Faça dele aquilo que o Senhor quiser. Muitas vezes nós estamos assim. É o meu filho, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu dinheiro.
é a minha força, é a minha sabedoria, eu que conquistei. É meu, é meu, é meu. Nós não temos nada, irmãos. Você não tem nada aqui neste mundo. Nada é meu, nada é teu, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele existe. Se eu não me engano, é Salmos 24. Filipe citou um outro texto também, hoje. Davi, foi Davi que orou ali, Senhor, do Senhor é tudo. Quando eles estavam ali preparando as ofertas para a construção do templo, Davi disse, Senhor, quem somos nós para dar alguma coisa para o Senhor? Tudo é teu, tudo é teu, tudo pertence a ti, tu tem nos dado a nós, e nós estamos dando aquilo que o Senhor tem nos dado. Como precisamos aprender, irmãos, a viver não de pão. O pão aqui representa as coisas que muitas vezes a gente coloca na nossa vida que para sustentar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança. Fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a aprovação, Tiago diz, é para que Deus esteja operando na sua vida a paciência, e através da paciência, Deus esteja te aperfeiçoando cada dia mais, trabalhando na sua personalidade, libertando-me a mim e você de todos aqueles desejos, aqueles sentimentos, aqueles procedimentos que nós ainda temos, muitas vezes ainda daquela velha vida que nós tínhamos. Então Deus quer nos libertar disso. E a aprovação então vem para nos limpar, nos purificar, para que nós sejamos cada dia mais parecidos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então a aprovação da nossa fé é para ver o quanto nós somos obedientes a Deus. A aprovação também da nossa fé, irmãos, muitas vezes é para nos tirar do comodismo. Muitas vezes, irmãos, Deus nos abençoa. E isso aconteceu muito com o povo de Israel. Eles estavam lá no Egito, escravos, clamavam ao Senhor por libertação, por salvação. O jugo era pesado. Então o Senhor foi lá, tirou eles daquela escravidão, provou eles no deserto, e aí deu a eles a terra prometida. E deu os mandamentos para que eles pudessem guardar os mandamentos. E guardando os mandamentos, eles seriam bem-sucedidos. O Senhor estaria com eles, o Senhor derrotaria os inimigos que se levantassem contra eles, o Senhor guardaria eles de todo mal. Mas sabe o que aconteceu quando eles entraram na terra? Eles se acharam melhor do que os outros. Eles se acharam mais fortes do que os outros. Eles se acharam livres, assim, como se nada poderia os atingir. Mas tudo isso estava condicionado a esse grande livramento, se eles guardassem os mandamentos. Mas o que aconteceu? O coração do povo se encheu de soberba. Eles começaram a abandonar os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, começaram a se misturar com outros povos, começaram a praticar coisas que Deus havia determinado que eles não deviam cometer. E o que aconteceu com eles? Começaram a vir sobre eles, sobre sua família, todas as pragas que o Senhor disse, as maldições que o Senhor disse lá, em Deuteronômio. Eu coloco diante de vocês bênção ou maldição, vida ou morte. Eles escolham a bênção. Se você escolher a bênção, então todas essas bênçãos te seguirão. Mas se vocês não quiserem
não escolher o Senhor, não escolher guardar os meus mandamentos, então todas essas maldições te alcançarão. Então o povo se acomodou ali com aquela situação e começaram a abandonar o Senhor, abandonar os ensinos da palavra do Senhor. Então Deus, novamente, os levou de novo para o cativeiro da Babilônia. E o povo de Israel foi de cativeiro em cativeiro, porque tinham abandonado o Senhor, não aprenderam a viver pela fé na palavra do Senhor, queriam viver do pão, daquilo que seus olhos desejavam, daquilo que seus corações desejavam. Se acomodaram. Tem muitos cristãos, irmãos, que às vezes vêm para a igreja, vem desempregado, vem com a vida esfacelada, busca o Senhor abençoa, o Senhor cura, o Senhor prospera. E quando eles estão bem, aí eles abandonam o Senhor. Eles abandonam a congregação, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para a família. E acham que Deus vai continuar os abençoando. Se acomodam, comodismo. Então Deus permite a aprovação também para nos tirar do comodismo. Por que Deus permitiu a perseguição ali na igreja, ali dos apóstolos? Porque também a igreja ali estava crescendo. Todos viviam muito bem, ninguém tinha falta de nada, todos tinham tudo em comum, cada dia o Senhor ia acrescentando ali. Então a igreja começou a crescer, os irmãos estavam ali acomodados. Então o Senhor permitiu vir uma perseguição, e foi nessa situação que Tiago escreve. Foi na perseguição da igreja, irmãos, que o Evangelho chegou até nós hoje. Foi por causa da perseguição que veio contra a igreja. Por causa das provações que eles passaram, eles começaram a se espalhar. E por onde eles iam, eles testemunhavam da sua fé em Cristo Jesus e da vida nova que eles haviam recebido quando tinham colocado essa fé em Jesus. Então era isso que o apóstolo aqui, Tiago, estava chamando a atenção. Irmãos, se vocês estão sendo perseguidos, então se alegrem. Se alegrem porque Deus está trabalhando na sua vida. Se alegre porque Deus te ama. Se alegre porque Deus está formando Cristo em você. Deus também, a última colocação aqui, sobre por que Deus permite a provação das nossas vidas. Deus permite, irmãos, a provação muitas vezes nas nossas vidas, e nós já falamos disso, é para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e ir para outros lugares para testemunhar do Evangelho de Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 1. Nós vamos ler esse último texto e vamos estar encerrando por hoje. Você já parou para pensar nisso? Talvez aquela doença que veio, que você não esperava, talvez aquele desemprego, ou talvez aquele emprego, talvez aquela pessoa lá no teu trabalho que te persegue, que te maltrata, talvez um vizinho que te persegue,
Já parou para pensar que o motivo de você estar ali é porque talvez Deus deseja que você testemunhe de Cristo para aquela pessoa? Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina com relação à provação por causa de Cristo. Filipenses capítulo 1, vamos ler do versículo 12 em diante, diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O que ele está se referindo? Versículo 13 diz: De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenda, não puramente, julgando de alguma forma acrescentar alguma aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Olha só, Paulo diz, olha, por mais que as pessoas estão me perseguindo, tentando causar algum mal, ainda a mim, nas minhas prisões, eu não me importo. Eu não me importo, porque eu sei que quanto mais eles me perseguem, mais Cristo cresce na minha vida, e isto vai ser minha salvação. E ele diz aqui, e segundo, ele diz, pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Cristo. Muitas vezes nós esquecemos, irmãos, que nas nossas provações, nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo fez uma promessa para nós. Ele disse, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Ajudador não virá, mas se eu for, eu o enviarei, e Ele estará com vocês todos os dias. Nós temos em nós o Espírito de Cristo, e Paulo tinha essa convicção, que apesar de ele estar ali naquela prisão, apesar das afrontas que ele sofria no seu corpo e na sua carne, ele tinha a expectação que esse Espírito de Cristo estaria fortalecendo a sua fé, dando a ele paciência, esperança, confiança em Cristo Jesus, para não perder a fé, mas perseverar até o fim, como ele mesmo disse. Eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E qual era a certeza dele? Que ele iria receber a coroa da glória que o Pai havia preparado para ele. A confiança do apóstolo Paulo não estava naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava sentindo, mas naquilo que Deus havia falado. Para aqueles que confiassem nele, entregassem sua vida a eles, que receberiam esse Espírito Consolador, esse Espírito de poder, para estar conosco e nos ajudar.
Paulo tinha essa certeza. Ele diz, e segundo a minha intensa, versículo 20, expectação e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós. Para quê? Para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim e em Cristo, pela minha nova ida a vós. Isto é uma vida cristã na prática. Isto é viver pela fé do Filho de Deus. É saber se nós estamos vivos ou estamos mortos. Se estamos com saúde ou estamos doentes. Se estamos com dinheiro ou não estamos com dinheiro. Se estamos em paz ou se estamos em guerra. Isso não importa. O que importa é onde está a minha fé e a sua fé. Isso é que importa, irmãos. E é isso que Tiago aqui queria trazer à memória daqueles irmãos. Aonde está a sua fé? Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Se a sua confiança não estiver em Cristo Jesus, irmãos, mas estiver neste mundo, o apóstolo Paulo mesmo que responde para cada um de nós, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque quem coloca a sua confiança nas coisas deste mundo, vai perecer. Mas aqueles que colocam a sua confiança em Cristo Jesus e na sua palavra, ele diz, esse vai permanecer para sempre. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel para nos guardar até o final. Que possamos, irmãos, cada dia estar examinando a nossa consciência para ver se nós estamos vivendo essa fé genuína em Cristo Jesus. Se a nossa vida cristã, a nossa confissão cristã, ela é verdadeira. Ou não. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa me iluminar. E nós possamos, irmãos, cada dia ser aprovados por Deus. Ser aprovados por Deus. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado, que me compraz, que me dá muita alegria. Nele eu tenho prazer. Nós temos a vida de Cristo. Nós temos a vida de Cristo. Mas será que a nossa vida tem dado prazer ao Pai? Será que a minha vida tem dado prazer a Deus? Deus tem se alegrado em ver a minha fé, em ver a minha confiança nele? Possamos estar pensando nisso. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez eu te louvo, eu te agradeço, Senhor.
porque o Senhor mesmo é que nos chamou para esta vida, Senhor. Essa vida pela fé no Filho de Deus. Você diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, muito obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa revelada a nós, na pessoa e na obra do Seu Filho Jesus. E a nossa oração, ó Pai, é que nós possamos viver pela fé do Filho de Deus. Cada dia negando a nós mesmos, Senhor, para que Cristo se manifeste nas nossas vidas, Cristo cresça, Cristo seja tudo em nós, Cristo tenha toda a preeminência, Senhor, Cristo seja sempre glorificado, Senhor, no nosso viver, no nosso morrer, em tudo que fizemos. Que Cristo seja sempre glorificado, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, essa fé que vence o mundo, que é a fé no Filho de Deus. A fé que João ali escreveu. Essa é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus, a fé em Jesus. João também disse, quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho, não tem a vida. Obrigado porque o Senhor nos deu essa vida. E essa vida, Senhor, que é Cristo Jesus, é uma vida que nós podemos viver como mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Fortaleça a minha fé, fortaleça a fé dos meus irmãos, ó Pai, para que possamos viver essa vida agradável a Ti. E em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje para todos sempre. Amém.